Brasília é mesmo um ovo, um programa musical que quer conhecer quem faz música no DF. No formato de ciranda, quadrilha, mesa de boteco ou batalha, buscamos conexões entre artistas da cidade. Ouvimos músicas e histórias, desenrolando e enrolando um novelo de contatos entre músicos e agitadores que atuam em Brasília. A mãe conhece a minha, Brasília é mesmo um ovo. Oi, ouvinte, bom dia, boa noite. Mais um Brasília Mesmo Ovo começando nos seus ouvidinhos, diretamente dos estúdios Beto Capi. Nosso convidado do dia é Caleb mesmo. Eu sou Clarice Martins, ao lado de Eric Moraes. Salve, salve, gente que gosta de música. Caleb mesmo é rapper, cantor, pianista e professor de música. Estudou piano na escola de música e fez licenciatura na UNB. Já lançou diversos singles de sua carreira solo e prepara um novo EP. Hoje participa também da Brasília Ska Jazz Club. Seja bem-vindo, Caleb. Opa, prazerzão estar aqui, valeu, massa demais. Acompanho já o programa nas rádios e alegria imensa estar Chegou aqui. tua hora. Vou chamar a primeira música Conforto Torto. Disse a ela, quero viver de canção. Não tenho muita ambição de coisas desse lugar. Que faço tudo pra agradar ao meu Senhor. Que eu vou aonde for, onde Ele me guiar. Ela me disse, mas você tem que comer, tem que esbanjar dos prazeres que o dinheiro te dá. Que o dinheiro não compra felicidade, mas dá estabilidade, roupa, comida e lá. Deus que me livre do conforto todo que esse mundo morto quer me dar. Deus que me livre do conforto todo que esse mundo morto quer me dar. Deus que me livre do conforto todo que esse mundo morto quer me dar. Deus que me livre do conforto todo que esse mundo morto quer me dar. Disse a ela, sou um rapaz trabalhador que vou dar o meu suor pra família sustentar. Mas não é isso que vai trazer minha paz. E se for isso eu sou o mais infeliz homem que há. Ela me disse, teu dinheiro vai ter falta, teu futuro não tem pauta para o meu futuro entrar. Quero viagem, TV, carro pra família. Quero botar filho e filha em colégio particular. Deus que me livre do conforto todo que esse mundo morto quer me dar. Deus que me livre do conforto todo que esse mundo morto quer me dar. Deus que me livre do conforto todo que esse mundo morto quer me dar. Deus que me livre do conforto todo que esse mundo morto quer me dar. E eu disse a ela, busca o reino e a justiça, que o que a gente precisa Jesus vai acrescentar. E disse ainda, 2 senhores eu não sirvo, e se esse é o motivo, procura outro rapaz. Ela se foi, deu um monte de desculpa, ultrapassa, não paga multa e ainda vem me cobrar. Hoje eu tenho mais saudade que dinheiro, mas o amor verdadeiro esse ninguém vai comprar. Hoje eu tenho mais saudade que dinheiro, mas o amor verdadeiro esse ninguém vai comprar. Hoje eu tenho mais saudade que dinheiro, mas o amor verdadeiro esse ninguém vai comprar. Não, não.
Valeu demais. Nós somos o Brasília Ska Jazz Club. Não esquece de seguir a gente, não esquece de passar ali na nossa lojinha. E vamos trocar uma ideia, vamos ficar ali do lado também. Obrigado a todo mundo que colou aí. E é isso. Vamos de coma. Valeu. Mais um ano que começa e eu tô sem você. Que solidão. Eu não quero fazer festa se não tem você. Avisa pro Júlio que esse ano eu não quero Xandão. Cancela o pagode e as caixas de som. Não contem comigo pra ceia, que eu tô desde julho tentando esquecer o amor de fevereiro. Agora tô perto de 1 de janeiro. Mais um ano inteiro pra tentar. Mais um ano. Mais um ano que começa e eu tô sem você. Que solidão. Eu não quero fazer festa se não tem você. No Réveillon. Feliz ano novo. Eu fiz esse samba pra não te ligar. Bloqueei você, desliguei o celular pra não te chamar de meu amor. E até meu cachorro me consolou na hora da virada. Os fogos pra ele pareciam nada comparado à minha dor. Mais um ano que começa e eu tô sem você. Que solidão. Eu não quero fazer festa se não tem você. No Réveillon. Mais um ano que começa e eu tô sem você. Que solidão. Eu não quero fazer festa se não tem você. No Réveillon, no Réveillon, no Réveillon, no Réveillon. Começamos ouvindo Conforto Torto, faixa presente no disco De Dentro Pra Sempre, lançado em 2018 pela banda Esquina. Na sequência ouvimos Escoronavac, em apresentação da Brasília Ska Jazz Club, no Festival Coma de 2024. Nas duas bandas, a participação de nosso convidado de hoje, o rapper, pianista Caleb Mesmo. Dele é a última que ouvimos, Feliz Ano Novo, lançada em 2022. Caleb, talvez seu início como educador musical tenha sido como o de muitos outros músicos, né? Porque pela necessidade e tal. Mas a gente percebe que ultimamente você tem... O lugar da educação tem tido um destaque aí pra você, principalmente nessa junção de teoria musical e rap que você explica e tal. Uhum. Queria que você falasse um pouco de como você enxerga a educação musical na sua carreira como músico. Uhum. E... Enfim, como você começou esse interesse mesmo? Então, foi mais ou menos o que você falou, assim. No início era meio que por necessidade. Quando eu entrei na faculdade de música, eu ouvia falar muito mais o nome faculdade de música do que licenciatura. Então, assim, eu acho que eu fui descobrir que era licenciatura quando eu já tava lá, assim, de moleque, né? Você sai do ensino médio, vou fazer música. E aí, quando eu percebi que era uma faculdade para você aprender a ser professor, eu fiquei, não gosto muito de dar aula, não curto. Eu queria tocar e eu não tô tocando, o que tá acontecendo? Aí eu tranquei, fiquei acho que 1 ano e meio fora da faculdade, fazendo só escola de música, que lá realmente você só toca, né? E aí eu percebi que os músicos da cidade que eu mais admirava, todos eles davam aula também. Aí eu ficava, talvez eu não seja tão especial assim
de chegar no patamar deles sem precisar dar aula, né? Aí eu percebi que era uma necessidade que todos os músicos tinham, assim. Alguns, claro, né, adoravam fazer e outros faziam por necessidade. E aí voltei com o rabo entre as patas pra faculdade, terminei a faculdade. Só que nisso que eu voltei, eu tomei gosto. Tipo, eu voltei, comecei a fazer as matérias de educação, comecei a gostar pra caramba de dar aula. E assim, a faculdade de música tem uma particularidade que você, sei lá, nutrição você se forma pra ser um nutricionista, né? Na faculdade, quando você tá fazendo, você já tá tocando, você já tá dando aula, você já tá fazendo tudo que você estuda na faculdade pra fazer depois, né? Então, assim, ao longo da faculdade eu fui dando aula particular de piano e tudo, e fui tomando gosto. Mas ainda assim, eu via como um trabalho mais... que o dinheiro vinha de uma forma mais imediata, talvez... Não é um dinheiro fácil, mas é um dinheiro um pouco mais imediato do que uma carreira autoral. Então, assim, eu vou lá, dou a aula, no fim do mês o aluno me paga, pronto, é o que eu precisava. Então eu via como um trabalho que poderia me dar esse dinheiro e, paralelo a isso, eu ia bancando o meu sonho, que é a minha carreira autoral. Então eu achava que uma coisa era separada da outra e uma coisa ia bancar a outra, como se fosse cada um no seu canto, assim. Só que eu fui vivendo a vida e tal, e aí atualmente são coisas muito misturadas, porque eu tô com o meu curso de teoria musical aplicado ao rap, gravando conteúdo sobre isso o tempo inteiro no Instagram, e aí recentemente começou a ter um alcance maior. E o material que eu faço voltado para educação me dá oportunidades na carreira autoral. E as oportunidades que eu tenho na carreira autoral me levam para outras coisas na educação, entendeu? Então isso hoje em dia tá muito... Eu não consigo mais ver o que é um, o que é outro, assim, sabe? Tipo, tá tudo muito junto, assim. E isso eu fico arrepiado, assim, é uma bênção que eu tenho, sabe? Tipo, o trabalho que eu escolhi para bancar meu sonho faz parte do meu sonho também, alimenta meu sonho, é alimentado pelo meu sonho e vira meio que tudo a mesma coisa, assim. Então... Mas no início você dava aula de piano. No início eu dava aula de piano. Posteriormente você decidiu que havia um espaço para dar aula de rap. Então, é isso. No início as coisas eram muito separadas ainda, como eu falei. Então, eu dava aula de piano. Ao mesmo tempo, quando eu comecei a participar de batalha de MC e tomei gosto, eu percebi que a minha forma de aprender a fazer freestyle, fazer rima de improviso, foi parecida com a forma que eu aprendi a tocar instrumento, assim. Foi muito... Eu gostava de entender exercícios, assim, tipo, como é que eu vou fazer um exercício para aprender a fazer isso, sabe? Então eu criava exercícios para mim, eu abria procurava na internet dicionário de rima e procurava tantas palavras que rima com parede, sede, não sei o quê, e aí botava um beat e começava. Esse era um exercício, por exemplo. Outro, eu assistia uma batalha de rima, o Emicida falava lá um monte, eu pausava, respondia o que o Emicida tinha rimado, entendeu? Como se eu tivesse... E aí eu ia criando exercícios pra mim, assim. E aí eu percebi que eu era bom nisso, de criar exercícios, de criar mecanismos de aprender uma coisa nova. E aí nessa época, isso era 2014, eu acho, 13, 14, eu fiz um canal no YouTube que chama Improvídeos, que eu ensinava esses exercícios de improvisar no freestyle. Então foi meio que na mesma época que eu tava dando aula de piano, mas eu ainda não me via como um professor, assim, sabe? Eu só, sei lá, vou postar essas dicas que eu tô aprendendo aqui, sabe? E aí acabou que isso e a aula de piano e tudo que eu fazia virou a mesma coisa hoje, assim, sabe? Tá tudo misturado, mas nessa época eu tava tateando, assim, e já fazia essas coisas meio que sem perceber. A gente teve aqui como convidado o Fernando César, que tem aquele projeto Choro Brasileiro nas Escolas, Sim. né? Qual você participa. Como é que é? Como foi isso aí? Pô, foi uma oportunidade muito massa, assim. Tipo, se eu não me engano, a Caísa, produtora, né? Que é a esposa do Fernando, me procurou. Na verdade, ela procurou uma empresa de mediação. Nossa, é mesmo. Agora que eu parei pra pensar nisso. A história é um pouquinho anterior. Eu trabalhei no CCBB um tempo como mediador de exposições e tal, né? Hora da equipe de música lá e tudo. E aí uma ex-colega minha de lá me indicou pra uma empresa de mediação que tava precisando de alguém que fosse mediador e que entendesse de música também. Pra esse projeto do Fernando. Era Mediato. Tava procurando alguém e tal. E aí, essa minha amiga me indicou, eles me chamaram. E aí, nisso eu conheci o Fernando pessoalmente, assim, né? Já ouvi os trabalhos por aí.
seu Fernando, o Bento, a galera toda. E aí eles falaram, então, tem essa mediação aqui e tudo. A ideia era eu dar um panorama para os alunos, porque é um projeto de choro nas escolas, né? Então eles fazem uma apresentação, só que como é música instrumental, é choro, é algo que os jovens não estão muito habituados a ouvir, assim, né? Adolescente, criança. Então você tem que apresentar o que é aquilo, assim, de uma forma bem acessível, porque se você já chegar tocando do nada, eles vão ouvir, vão estranhar e não vão dar muita atenção, assim, sabe? Aí para isso que eles queriam uma mediação. E aí, quando eu cheguei lá, eu não lembro exatamente como que foi entrando, mas assim, eu acho que foi meio natural, assim, alguém viu que eu fazia rap, aí meio que como o rap já é uma música que a garotada já escuta, e falaram, tenta fazer um paralelo, porque da mesma forma que o rap pegou vários estilos musicais e criou uma coisa nova, né, o choro também, no final do século XIX, tinham lá os negros escravizados, negros recém-libertos, e aí alguns trabalhavam ali numas casas que rolavam a valsa, que rolavam a polca, ao mesmo tempo eles tinham trago de África o lundu, o batuque, aí ia no barbeiro, tocava um cavaco, não sei quando viu, nasceu o choro, resumidamente. E é essa história que eu tento contar lá, assim, sabe? Tipo, e da mesma forma que o choro acontecia dessa troca muito oral, e de roda, essas coisas, a batalha de rima é meio que a mesma vibe, assim. Aquilo que eu falei sobre eu criar exercício pra mim é porque eu me vi um pouco mais metódico nisso, assim, mas a forma que o hip hop funcionou foi sempre você tem que estar lá na rua pra aprender com alguém fazendo, assim, ouvindo, ensinando e tudo. E o choro meio que nasceu na mesma vibe. Então, quando eles me convidaram, acabou que naturalmente a gente foi fazendo esse paralelo, então eu meio que faço isso ali com as crianças para fazer a mediação ali entre o público e a apresentação. E por conta disso tem alguma música ali no meio do rolê que a gente fez um machixe com rap, assim. Então eles pegaram um beat do Dr. Dre, que eu sugeri lá, fizeram um machixe com aquela melodia. E aí, em determinado momento da música, eu entro e faço um improviso falando coisas da escola. Porque o diretor vai te dar uma bronca, não sei o quê. E aí, rolou uma parada massa nessa última que a gente fez, que o Bento tava no bandolim, e o Bento curte rap pra caramba. Ele fez uma mistura de choro com boom bap lá, muito massa também. E aí, a gente fez meio que uma batalha, assim. Eu fazia um ritmo com a minha voz, enquanto eu improvisava, né? Tipo, tá, 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 tá. Aí o Bento tinha que fazer o mesmo ritmo, e ficava essa batalha, assim, foi muito massa. Então, pô, foi um presente, assim, esse projeto, fazer parte, tudo. Enquanto eles iam tocando, né, fazendo a apresentação e eu lá com o microfone esperando a vez de falar, eu ficava tipo, aí, caraca, tô numa segunda-feira de tarde aqui, sacou? E meu trabalho é ver essa música muito foda aqui, então, porra, muito massa. E pensando nessa coisa até de junções musicais, você estudou piano na escola de música, depois você foi para a UNB, 2 lugares que vão ter como referência, digamos, principal a música dita erudita europeia, sendo que, por outro lado, você é rapper, algo que já está muito cravado no universo popular, digamos assim. Como que você juntou isso, assim, ao longo da sua formação, como que você viveu essa dupla cidadania aí musical? É total uma dupla cidadania. Até o próprio jazz, que é dentro dessas caixinhas entra na música popular, né? É meio que o erudito dos populares, assim, né? Tipo, aqui no Brasil, não sei como é que tá em outros países, mas aqui no Brasil é uma parada super elitizada, assim, que segue meio que a mesma lógica da música erudita. Vamos pegar a dificuldade harmônica pra afastar as pessoas e não pra, sacou? Agregar e fazer alguma coisa. Então, foi meio que essa dupla cidadania, assim, ao mesmo tempo eu tentava encontrar esses pontos de convergência. Foi daí que eu fui vendo, tá, isso aqui que eu tô estudando na minha aula de ritmo, eu consigo... Eles estão analisando só as músicas do Beethoven e do Mozart, mas tem um rapper aqui fazendo colcheia com o flow dele aqui, fazendo uma tercina. Tipo, dá pra eu analisar isso também. Aí eu, ao mesmo tempo, vi, pô, por que as análises harmônicas a gente tá fazendo só em música de jazz e bossa nova, sacou? E aí então foi meio que um laboratório, assim, e o seu próprio questionamento do que você vê ali na realidade te faz
criar novos caminhos, assim, né? Dentro do sistema ali de ensino, você não consegue... Consegue, mas assim, é muito difícil você conseguir de fato mudar as coisas ali, né? Tipo, eu admiro muito quem se organiza em CA, pô, um monte de coisa lá dentro e politicamente consegue fazer esses movimentos. E hoje na UNB acredito que tem bastante isso. Mas é isso, eu me vi assim, sem saber muito o que fazer. A escola de música UNB também tem muitas diferenças, assim, mas onde eu consegui sintetizar bem isso que eu vivi foi no meu TCC, que foi... O título foi Como o Rap é Feito, Aprendido e Ensinado. Então a minha pesquisa foi entrevistar rappers e falar, e aí, como é que você faz, como é que você aprendeu, como é que você ensina? E aí isso que acabou inspirando a eu fazer meu curso de teoria musical e tudo. Então meio que o fato de eu não me encaixar muito bem ali, não saber muito bem o que eu já fazia na prática, aonde caberia ali, também me inspirou a inventar novos caminhos que não tinham ali pra mim, sabe? Vamos ouvir mais música. Freedom Sounds.
Confesso, a gente não deu certo, te quero tão bem. Confesso, não vou aguentar te ver dando certo com alguém. Tá bom, me desculpa, de quem é a culpa se eu amo demais? Vou ter que guardar esse amor e o que sobrou eu deixo pra trás. Deus fez o mundo em uma semana. Por uma semana você foi meu mundo. Namoro acabou, mas a gente se ama. Não sai da minha mente nem por um segundo. Deus fez o mundo em uma semana. Por uma semana você foi meu mundo. Namoro acabou, mas a gente se ama. Não sai da minha mente nem por um segundo. Segunda eu te pedi namoro, você deu um sorriso e aceitou de cara. Na terça eu conheci o cachorro, a família, os amigos, seu quarto, sua sala. Na quarta cinema, pipoca, os problemas lá fora, 2 horas de dengo. Na quinta eu discordei de tu num assunto que agora eu sequer me lembro. Na sexta discussão de quinta fervendo ainda sem ponto final. Sábado a briga foi feia, essa teia de aranha já dando sinal. Domingo pediu pra ficar mais sozinho, eu na minha também refleti. Segunda a gente conversou, o namoro acabou e agora eu tô aqui. Deus fez o mundo em uma semana. Por uma semana você foi meu mundo. Namoro acabou, mas a gente se ama. Não sai da minha mente nem por um segundo. Deus fez o mundo em uma semana, Por uma semana você foi meu mundo. Namoro acabou, mas a gente se ama. Não sai da minha mente nem por um segundo. Essa semana foi longa, ficou marcada em mim. No quarto eu me lembro de quarto e percebo o que não tem fim. É o amor que vai te acompanhar por onde for. Só o tempo dirá se um dia eu vou te reencontrar. Deus fez o mundo em uma semana. Por uma semana você foi meu mundo. Namoro acabou, mas a gente se ama. Não sai da minha mente nem por um segundo. Deus fez o mundo em uma semana. Por uma semana você foi meu mundo. Namoro acabou, mas a gente se ama. Não sai da minha mente nem por um segundo. Com você, te levar no brechó do centro, comer pastelzinho só de vento e tudo que você quiser fazer. Tudo com você, te levar no brechó do centro, comer pastelzinho só de vento e tudo que você quiser fazer. Tudo com você, tudo com você, tudo com você, tudo com você. Hoje o dia é só seu, quero saber de ninguém. Te levo pro museu, te beijo dentro do trem. Eu mato e morro por um mate, um globo, a praia do Leme. Vou botar fogo com uma bossa nova ou fora da lei. Dos gatos pingado, pedindo um pingado.
Olha meu gingado, assim pra mim tá bom. Churrasquinho de pombo, pastelzinho de vento, baile, charme, o som, com meu fechamento. Com você, te levar no brechó do centro, comer pastelzinho só de vento, e tudo que você quiser fazer. Tudo com você, te levar no brechó do centro, comer pastelzinho só de vento, e tudo que você quiser fazer. Tudo com você. Ouvimos primeiro Freedom Sounds, composição de Dom Drummond, com arranjo de Bruno Portela, interpretada pela parceria entre Brasília Ska Jazz Club e Orquestra Jazz Sinfônica da Escola de Música de Brasília, agora em 2025. Na sequência, Uma Semana, faixa presente no EP A Ilha, lançado em 2023 por Victor de Albuquerque. Nas duas músicas, a participação de nosso convidado de hoje, o rapper, pianista, cantor Caleb mesmo. Por fim, ouvimos Tudo Com Você, lançado em 2025 pela parceria entre Caleb e Luiz Abrantes. Caleb, nosso programa é basicamente sobre parcerias, né? A gente já mencionou algumas do que você fez com Vitor Albuquerque, Luiz Abrantes, e certamente tem um monte de gente com quem você já participou. Conta pra gente quais foram as parcerias mais marcantes do seu caminho musical. Aí você vai me complicar, porque eu vou falar, os outros vão ficar chateados. Não, pode... Não, brincadeira. As mais marcantes dessas que vocês tocaram ou no... e principalmente no geral, que chegaram a certos lugares, assim, como você chegou no rap ou como você chegou no Brasília Ska Jazz Club, assim. Massa. Pô, então, o Brasília Ska Jazz é uma interessante, assim, que nessa minha caminhada na escola de música, eu fui tocando jazz na noite, assim, tocando teclado com algumas bandas e tal. E aí eu tocava teclado no quarteto do Paulo Black, que é um trompetista daqui. E aí, não sei se ele já veio aqui já. Eu espero que ele venha. Vai rolar então. Mas aí nesse quarteto tocava o Bruno Portela. E aí eu já acompanhava as coisas do Brasília Ska Jazz meio que de longe, assim. E achava super massa e tal. E eventualmente no intervalo entre um show e outro ali do Paulo Black, o Bruno trocando ideia com o Paulo Black assim, pô, preciso de um tecladista pro Brasília Ska Jazz, mas eu não acho ninguém que tem a linguagem e tudo. Eu ficava olhando assim, tipo, e aí, vocês não vão me chamar não? Tô aqui, pô, será que eu jogo vôlei? Aí ele ficava falando e tal, mas eu entendo e foi no momento certo, assim. Aí, enfim, chegou um momento que ele foi chamando eu pra fazer um sub, toca com a gente lá no tal show. Aí eu toquei uma vez ou outra. E foi meio que na mesma época que eu comecei a tocar com o Ska Niemeyer também. E aí eu lembro que eu tocava e o Bruno ficava olhando meio de canto, assim. Aí eu jurando que tava, né? E o ska, o reggae, esses estilos jamaicanos são uma pegadinha, assim, pros músicos. Porque eles parecem ser muito simples, por ter poucos acordes. Então é onde o músico estudado, assim, né? Ele tropeça, porque ele vê... é Lá menor e Ré menor? Não, então não vou nem ouvir a música toda, não vou nem estudar. Só que tem o sotaque da parada, a linguagem, a parte rítmica, que é muito difícil de você fazer de uma forma que converse com todos os instrumentos. É meio que parecido com o rap, assim. O rap também tem, harmonicamente, em geral, tem poucos acordes, mas se você não tocar com aquele sotaque, não vai sair. E aí, nas primeiras vezes que eu toquei, assim, ficava meio assim, daí ele vinha, me dava uma dica, tenta fazer mais assim e tal. Aí ele me mandou uns vídeos de uns tecladistas e tudo. Aí eu fui sacando, assim, tipo, pô, rola, é outra forma de pensar, porque, sei lá, você vai tocar um jazz, geralmente você estuda a harmonia, aí você vê que quase toda a música tem 2-5-1, aí você estuda a cadência 2-5-1 lá em todos os tons e tal. Já no reggae o pianista é quase que um percussionista, assim, muito mais do que um harmonizador, assim, sabe? Então você tem que aprender a batucar daquele jeitinho ali, e aí eu fui aprendendo a batucar e tudo, e foi uma escola muito massa, e tipo, eu
a minha adolescência, a minha maior obsessão de adolescente, assim, até os meus 15 anos, foi reggae, assim. Tipo, eu tinha um MP3 que só tinha reggae, não deixava entrar mais nada. Então, foi massa eu entrar na ska jazz, assim, porque eu revisitei esse gosto que eu já tinha, aprendi a ouvir essas músicas de uma outra forma e aprender a tocar também. É uma parada que meio que eu aprendi fazendo, assim, e tô aprendendo ainda, né? É sempre uma escola lá e tal. E aí é isso, tá massa demais. Acho que foi uma das parcerias mais da hora, assim, que rolou. Bacana. E você é formado pela Escola de Música e pela UNB, duas instituições públicas. Você, enquanto artista, assim, o que você identifica que é uma falta, qual é uma falta do Estado hoje em relação ao campo artístico? Assim, qual tem sido o maior desafio para quem quer viver de música popular, música, enfim? Então, investir nesse ensino básico para que todo mundo tenha essa mesma oportunidade de entrar numa faculdade de música, porque atualmente quem tem aquele conhecimento que a prova específica cobra é quem fez aula particular anteriormente ou quem participou de projetos sociais. Porque o ensino básico, mesmo as escolas que têm ensino de música, não é um ensino tão denso quanto pedem na prova específica, sabe? Então, melhorar esse acesso, assim, o ideal seria que não tivesse vestibular, né? Mas aí já é um outro assunto. E o desafio pros músicos nessa falta do Estado enquanto instituição, eu acho que assim, outra forma que eu comecei pelo ensino básico, né? E aí dentro das universidades, eu acho que o que mais falta pros artistas que estão lá na faculdade com o intuito de viver de música, eu acho que são matérias e disciplinas mais voltadas para o mercado, assim, sabe? Porque você meio que sai de lá meio barata tonta, assim, não só falando de carreira artística, mas de professor mesmo, assim, pô, quanto que eu cobro numa mensalidade de aula de instrumento, quanto que eu cobro de cachê, como é que eu faço pra agendar um show, tipo, meio que você aprende apanhando muito, assim, sabe? Eu acho que poderia ter mais disciplinas voltadas pra isso, assim, pra uma coisa mais empreendedora, assim, meio que ali te educa a você, de repente, fazer um concurso e dar aula na secretaria, que eu acho ótimo, que eu acho lindo, gostaria, inclusive. Mas a maioria das pessoas que estão lá vão ser empreendedoras, vão sair de lá e vão ser autônomas, né? Vão dar aula particular ali, vão tocar na noite, Então, assim, eu acho que até o momento em que eu estudei nessas instituições, eu acho que precisava dar uma atualizada mercadologicamente, assim, tipo, como é que a gente vai formar um profissional mesmo da música, que ele vai sair daqui já sabendo o que fazer, quanto cobrar, pra onde ir, sabe? Meio que te joga no mundo, assim, meio barata tonta. Nossa. Ou pelo menos formar uma equipe que ajude o músico, Sim. né? Não que o músico tenha que fazer tudo. Ainda mais na universidade, né? Que tem esse universo, né? Então, coisas interdisciplinares que... Pô, sei lá, uma empresa júnior que já agregue gente da comunicação e tudo, que você já sai de lá com uma equipezinha massa, sabe? Isso aí, pô, ia ser fera demais. Caminhando para o final, planos, sonhos para o futuro? Ou para o presente próximo? Planos, sonhos para o futuro ou para o presente próximo? Sobretudo pro rapper. Massa. Pô, tem um monte. Eu tô direcionando algumas coisas mais para São Paulo ultimamente. Então eu sonho em gravar com um monte de gente lá, tipo, meus rappers favoritos estão lá. Kamal, Rodrigo Oji, Flora Matos, que é daqui também. Então, assim, um monte de gente tá lá, eu sonho em gravar junto, fazer alguma coisa junto, e eu sei que é super possível, assim, sabe? Tenho o sonho de gravar um álbum completo, assim, álbum cheião, lançar um vinilzão brabo, assim, e tal. E também acho que é algo super próximo de acontecer. Os meus planos mais próximos, assim, é lançar singles, EPs, mixtape e tal, mas no momento certo eu quero fazer um álbumzão brabo. E
Eu acho que o sonho principal de todos é não precisar parar de fazer o que eu amo fazer e o que eu já faço, sabe? Tipo assim, eu tô muito feliz fazendo o que eu faço, trabalhando com o que eu trabalho. Então, só da minha vida continuar do jeito que tá já é o meu sonho, sabe? Então, acho que o meu sonho é não precisar mudar a vida que eu já tô tendo, assim, porque tá muito massa eu poder ensinar música, eu poder fazer música baseado no que eu ensino, ensinar baseado no que eu toco. Tipo, isso é um universo muito gigantesco e que me faz muito feliz. Então, eu acho que o maior sonho é manter isso na minha vida, assim, pra sempre. Perdão aí a emoção. Tudo bem. Vamos para a última música. Me Paga. Oi. Pra ajudar o cara a continuar. Pra ajudar o cara. Olha aí. Me paga, me paga. Me paga, me paga. Me paga, me paga. Dá logo o papel que você rasga. E me paga, me paga. Me paga, me paga. Me paga, me paga. Me paga, me paga. Dá logo o papel que você rasga. Se você não me paga, não pago minha terapeuta. E sem minha terapeuta não tem com quem reclamar que você não me paga. O ódio cresce igual praga, eu não consigo trabalhar com ódio. E se eu não trabalho é óbvio, ninguém me paga. Fim da saga, então me dá logo o papel que você rasga. Esse é aquele rap pra ouvir no fim do mês. Dia 29, quinta-feira, aquele último gás. Pra conquistar o din que paga o gás, o pão francês. Paga o gin que é de lei, amendoim que é de lei, que é de lei. Ração do meu cachorro é 100 e pouco. Zeca Padoguinho merece um rango bala. Frango e carne, baixo e parrudinho, mas mete marra. Te busca dentro de casa se você não me paga. E se eu não pago minha Claro Net, eles cortam minha net, é claro. Se eu me render ao gato net, saiba que você é o culpado. Se você quer que eu toque, me pague. Se quer que eu te ensine, dê grana. Eu amo o que eu faço, mas pra fazer o que eu amo eu tenho que comer. Se você quer que eu rime, me pague. Se quer que eu improvise e dê grana. O preço da banana não é mais preço de banana. Eu tenho que comer. Que minha grana vai vir por uma fada. Meu teto tá pingando, minha parede tá mofada. O sofá que eu quero é o preço da tua almofada. Me paga, dá logo o papel que você rasga. Me paga, me casa não é sucasa. Meu trampo não é sucata, meu caro. Por isso eu peço cada centavo. Descanso na sacada, sentado, mas aqui nós não trabalha sem prazo. Respeito é só o que prezo. Desde ao cara que cuida da tua saúde ao cara que cuida do teu prédio. Meu trampo tem um preço, desde o ensino médio. O quadro é muito lindo, mas valorize o prego e me paga. Se você quer que eu toque, me pague. Se quer que eu te ensine, dê grana. Eu amo o que eu faço, mas pra fazer o que eu amo eu tenho que comer. Se você quer que eu rime, me pague. Se quer que eu improvise e dê grana. O preço da banana não é mais preço de banana. Eu tenho que comer. Me paga, me paga. Cascalho, me paga, me paga. Mafuá, me paga, me paga. Faz-me dá logo o papel que você rasga. Conhecido também como salário. Me paga, dinheiro. Me paga, me paga. Aquele pix, me paga, me paga. Dá logo o papel que você rasga. Essa aqui é pra todo mundo que tá me devendo. Vou mandar um por um. Se não chegar o dinheiro em uma semana, aí é outro papo. Me
paga. Terminamos ouvindo Me Paga, música que vai ganhar um clipe agora, hein? Música de nosso convidado de hoje, o rapper, pianista e professor Caleb mesmo, a quem agradecemos demais pela conversa. Pô, eu que agradeço. Não imaginava que eu fosse me emocionar aqui também e tal. Mas, pô, massa demais o papo, a oportunidade de falar da minha caminhada e também de falar da rede que faz essa caminhada, né? Essas parcerias que vocês trazem é algo que é o que direciona o artista para onde ele tá indo, assim. Ninguém consegue ir para lugar nenhum sozinho. Então, vocês mostrarem pro público o tamanho dessa rede, ainda mais em Brasília, né? Que é uma cidade tão complicada, assim, dessas coisas irem para frente. Então, eu acho que vocês estão inflando um ecossistema muito importante. Fico muito Fala feliz. sobre uma frase que você disse uma vez que é assim, conta comigo, preciso de você. Isso! Caraca, onde você viu essa frase? Quer que eu fale sobre essa frase? Quero. Caraca, que doideira. Eu nem lembrava dela. Mas no início do ano começou a rolar umas coisas muito massas assim na minha vida, dos meus conteúdos sobre rap viralizarem e tudo, e aquilo que eu falei, né, isso trazer consequências pra minha música e tudo. E aí nisso eu comecei a precisar de muitas pessoas pra me ajudar naquele momento. O meu irmão começou a me ajudar no meu curso, outra pessoa me ajudou em outra coisa e tal. E aí ao mesmo tempo eu ajudava essas pessoas de outra forma também e tudo, e aí eu fui vendo assim o quanto que essas coisas aconteciam de forma natural e que fazia tudo caminhar, assim. E aí nisso eu comecei a sempre terminar esses papos com essas pessoas, conta comigo, preciso de você, sabe? Meio que essa é uma síntese dessa interdependência que a gente tem na vida, assim, que mesmo que você queira... Eu tava ouvindo um podcast sobre uma viagem, assim, dos limites que a gente inventa pra gente se chamar de eu serem realmente inventados. Assim, a gente meio que nasce e já faz parte de um todo. Então, mesmo que você se isole no mundo, você já é dois, é você e sua consciência, assim, sabe? Que você escolheu pra se isolar, assim. Então, tipo, meio que é quase que impossível você se individualizar por completo. Então acho que essa frase é meio que a síntese dessa interdependência que a natureza já botou ali e que o ser humano que inventou, na verdade, as limitações e fronteiras. Porra! Foi bonito, Obrigado. Ficou tocante. Acompanhe o nosso convidado pelo Instagram, Caleb mesmo, Caleb com K. E para concluir, Brasília mesmo ovo? Brasília mesmo um ovo. Eu tava refletindo sobre esse nome, é um nome muito massa do programa. Porque o ovo é uma coisa simples. Então Brasília eu acho que é uma cidade simples. O ovo é uma coisa nutritiva também. Então Brasília é uma cidade nutritiva, mas ao mesmo tempo o ovo é muito pequeno e é muito pouco. Então assim, Brasília é uma cidade muito pequena e eu acho que artisticamente chega um momento que você sente que aqui é pouco, sabe? E não de uma forma pejorativa, é meio que da vida mesmo, do tamanho da cidade, da configuração. Então, eu tô nesse momento de vida, tipo assim, entendendo que Brasília é nutritiva. A minha caminhada que a gente conversou aqui se fez 90% aqui, então assim, a escola de música, pô, é um lugar mágico, assim, eu volto pra lá às vezes pra ver apresentações, eu me sinto ótimo. Tem vários lugares aqui que são muito nutritivos, que realmente me alimentam. Mas ao mesmo tempo eu tô com o sentimento de que eu já tentei de tudo também aqui, sabe? Tipo, já fiz panqueca de banana, já fiz ovo mexido, já fiz ovo frito, já fiz ovo, tudo quanto é tipo de ovo. E aí eu preciso... Por isso que eu tô fazendo esse movimento de ir pra São Paulo de vez em quando e tal. Então... Sim, Brasília é mesmo ovo. É nutritivo, mas é pequeno. Valeu. Vocês mesmos ouviram Brasília é mesmo ovo. Hoje mesmo recebendo o Caleb mesmo. Valeu. É mesmo. Olha, o programa e o meu nome tem o mesmo sobrenome. Que é... Pô, massa demais. Passa rápido. Obrigado, cara.